Bom, gente, então eu vou mostrar para vocês aqui uma abordagem que pode ser utilizada a partir de dados exportados da base Lens, né? E como que eu consigo dar tratamento a esses dados em alguns softwares. Vamos começar com os dados sendo coletados na Lens e posteriormente tratados no Voice Viewer, tá? Então vamos lá. Olha só o que acontece aqui. Eu fiz uma pesquisa na base de dados Lens, especificamente para patentes, né? Então, eu venho aqui do lado direito da tela, fiz uma pesquisa por novas patentes, né? E aí utilizei, através, obviamente, dos operadores lógicos booleanos, uma pesquisa levando em consideração os termos cultivo de peixe e sustentabilidade, né? Então, essas as palavras-chave que eu utilizei: cultivo de peixe e sustentabilidade. Então, eu abri parênteses e coloquei peixe, and, cultivo, digamos assim, né, criação, né, fecha parêntese, e sustentabilidade, and sustentabilidade. Aí fechei parênteses novamente. Então, encontrar tudo existente com relação a esses termos, né? Então, peixe, sustentabilidade, cultivo de peixe e sustentabilidade. E é justamente isso que eu estou procurando. Estou procurando patentes que estejam relacionados com aquicultura sustentável. O resultado foi o de 150 documentos. 150 documentos de patente. E aí o que eu faço? Bom, eu já estou logado, né? Eu tenho uma conta no Lens aqui em cima, então é gratuito. Então aqui eu estou logado. E aí eu consigo, sem problema nenhum, fazer a exportação desses dados. Então eu vim aqui, ó, em exportar. O Lens ele me dá a opção de 4 tipos de arquivos para serem descarregados durante a exportação. Eu vou selecionar o RIS, né? Eu posso utilizar também o CSV, que é um arquivo dividido por vírgulas, pode ser utilizado no Excel, né? Mas eu vou escolher aqui o RIS. Exporto. E numa das primeiras vezes que essa exportação é feita, ele manda direto para o seu e-mail que está cadastrado. Posteriormente a isso, ele te dá a opção de salvar no próprio computador. Então eu vou aqui, vou salvar em downloads, né? Já está salvo lá em downloads, Lens Export. Eu poderia ter salvo com outro nome qualquer, né? A gente não vamos perder tempo com isso. Então está lá em Lens Export 2.ris. E aí agora, né, nós vamos lá pro Voice Viewer. Então vou aqui no meu desktop, que está carregado de coisas, né? Vou abrir o Voice Viewer. Está abrindo. Aqui. Abriu o Voice Viewer. E aí aqui eu venho em Create, né? Então vou criar um projetinho. Eu tenho 3 opções aqui. Destas 3 opções, para a base de patentes, eu consigo utilizar a segunda e a terceira. Eu vou escolher a primeira e a segunda aqui, ó, para fazer um teste. Então, criar um mapa baseado em dados bibliográficos. Então, ele vai levar em consideração a, a criação deste mapa utilizando como critérios coautorias, né, então, palavras-chave relacionadas a essas coautorias, citações, co-citações, né? Então, é isso que a gente vai utilizar. Vamos lá. Bom, aperto para continuar, aperto em Next aqui, e aí ele vai perguntar que dados eu vou utilizar. Então, escolha
a fonte dos dados. Eu, obviamente, tenho que escolher a segunda, porque o tipo de dado é aquele RS que vocês viram, né, que eu salvei, o RIS, então não tem outra opção. Né? Se eu estivesse trabalhando com dados, por exemplo, do Web of Science, Scopus, PubMed, eu escolheria aqui em cima, mas aí as análises seriam outras. Aqui eu estou apenas com dados exportados do Lens na forma de RIS. Então, vamos lá. Next, continua, né? Aqui, ó. Vou bem aqui, vou abrir o arquivo RIS. Tá? Vou abrir. Clico aqui, ó, e vou procurar lá dentro no meu computador. Nesse caso, ele está dentro da pasta Downloads e é esse número 2 aqui, o Lens Export número 2, né? Eu já tenho alguns outros aqui no meu download de trabalhos anteriores. Aperte OK, aperto para continuar aqui no Next. E perceba que a análise que vai ser realizada, o tipo de análise, vai ser baseada em coautoria, né? E a unidade de análise será a de autoria, né? Dos autores, no caso. Método de contagem, eu posso ter o completo, né? Ou de contagem fracionada. Eu, particularmente, prefiro usar o completo. E, geralmente, isso aqui no default já vem marcado para você ignorar os documentos com um número grande de autores. Né? Eu desmarco, eu quero realmente ter um apanhado de todos os dados mesmo, não quero omitir nada não. Isso aqui acontece quando seus dados são muito grandes. A gente está com uma base de dados relativamente pequena. Aperta em Next, e aí aqui ele identifica para mim, a partir, obviamente, do valor que eu vou definir como o número mínimo de documentos identificados por autor, né, quantos autores encontram-se dentro desse contexto. Então, por exemplo, dos 314 autores que ele já identificou nesse nosso banco de dados, ele identificou 314 autores, 24 encontram-se dentro deste critério, ou seja, 24 encontram-se dentro do critério possuem 5 documentos em coautoria. Perceba que quando eu for diminuindo esse default, um ponto de corte, vai aumentando o número de autores encontrados. Dos 314, 41 já possuem coautoria em de 4 documentos, né, com 4 documentos. Com 3 documentos, 65, com 2 documentos, 140, com um documento, todos os 314 têm um documento de autoria, obviamente. Certo? Vamos colocar 2 aqui, e a gente consegue realmente fazer um levantamento de boa parte dos autores. Clico em Next. Ele me diz que para cada um dos 140 autores, né, a força dos links de coautoria com os outros autores vai ser calculado. E que os autores com links totais, digamos assim, de força maior, serão selecionados. É isso que ele deixa claro. Então, aqueles que com peso maior vão ser selecionados. Aqui no caso, o número de autores já sendo selecionados, 140, a gente já sabe. Só clicar em Next. E aqui estão eles. Tá? Então, todos os autores aqui definidos. Você percebe que existe uma coluna aqui onde eu tenho os documentos, né? E os mesmos acabam por compartilhar. A gente parte de 2 documentos como o ponto de corte, então não tem aqui nenhum caso onde um autor tem apenas um documento, então todos têm no mínimo 2. E aqui a força, o poder do link existente entre essas coautorias, digamos assim. Né? Então, uns maiores, outros menores. Aperta em Finish, e aí ele me dá a seguinte informação, que dos 140 itens nessa rede, né, 140, alguns dos 140 itens da minha rede não estão conectados uns aos outros. Tá? Ele deixa claro isso. E aí ele diz o seguinte, que o maior número de conexões existentes é da ordem de 23 itens, leva em consideração 23 itens. E ele te pergunta se você quer mostrar este conjunto de itens mesmo assim, certo? Você diz que sim, que você quer mostrar. Né? Espera um pouquinho e o resultado é esse.
ele divide aqui em dois. Facilmente você consegue identificar a presença de dois grupos, dois clusters, como a gente chama, né? Eu consigo mexer aqui nas análises, ó. Então, vendo aqui nas análises, eu consigo mexer facilmente, consigo alterar alguns dados aqui, girar toda essa estrutura, né? Mexer em resolução, né? Definir um método utilizado, então, não normalizado, faço um update aqui, ele já dá uma mudada, né? Aqui é a associação do poder de link, né? Como a gente viu, então vamos voltar para ele. Vou precisar desse formato para poder mostrar para vocês já uma outra abordagem de análise. Aqui os itens, né? Então ele define realmente dois clusters, ó, dos 23 itens com relação aos autores e às coautorias, eles se organizam em dois clusters, né? Então eu tenho facilmente um cluster que é esse aqui definido em vermelho e outro definido em verde. E uma ponte aqui entre essas coautorias, né? Então esse autor aqui, o Zhang Feng, e o outro aqui embaixo, que é o Kunin Eugene, né? Eles conseguem fazer esse link entre os dois clusters, né? Facilmente observado aqui. Se eu ver aqui em cima, eu consigo selecionar, então está selecionado o Network Visualization. Se eu vier aqui em cima, eu consigo identificar o. Deixa eu ver aqui, consigo identificar o Overlay Visualization. E o que é o Overlay Visualization? O Overlay Visualization, gente, deixa eu desligar isso aqui, só para a gente não ter nenhuma interrupção. Então, o que é o Overlay Visualization? Ele te dá condições de identificar de forma sobreposta os artigos não, mas as autorias, a presença destes autores nos documentos, né, contextualizado em uma escala temporal, né? Então perceba que eu tenho uma escala aqui embaixo, ela vai de 2017 a 2018, né? O que eu consigo interpretar a partir dessa escala? De que existe um momento em 2017 com essa produção bibliográfica e todas essas autorias, e existe um momento em 2018, né? E que na passagem de um para o outro, você só consegue ter realmente esses dois pontos de interseção. O segundo autor, o Kunin Eugene, ele até chega a publicar de forma mais recente, né? Mas o Zhang, ele aparentemente diminui a sua produção relativa ao ano de 2018. Então ele tem uma queda aí no que diz respeito a essas autorias. Então isso aqui é bastante interessante, porque em uma rede muito maior você consegue definir quais são os autores que estão produzindo nos últimos anos, né, utilizando essa escala. Aqui eu tenho uma visualização em densidade, que às vezes acaba funcionando para algumas análises, outras não. Nesse nosso caso ela não diz muita coisa, né, apenas mostra uma maior densidade de trabalho, né, de publicações no cluster vermelho, no cluster da esquerda aqui. Tá? Eu posso brincar com as cores, né? Então eu consigo definir variações de cores. Ainda no Overlay Visualization eu consigo mudar o background, então mudo o background das minhas imagens, consigo mexer nas fontes e tudo mais. Então essa é uma das abordagens do Voice Viewer. Eu consigo também utilizar uma outra abordagem que não a das coautorias. Então vamos aqui, vamos voltar aqui, ó, em Create. Eu não vou criar um mapa baseado em dados de bibliografia, eu vou passar por esse terceiro item aqui, ó, então Create a map based on text data
Então, vou criar um mapa baseado em dados existentes no próprio texto, né? No próprio texto. Geralmente é o título, tá? Geralmente é o título. Clico em Next aqui. Ele vai me perguntar qual é o tipo de dado. Tenho que manter o RIS, né? Tá bem aqui, ó. Esse aqui, RIS, RS. Clico em Next. E o procedimento já é conhecido por vocês. Seleciono o arquivo aqui. Next. Tá aqui, ó. Ele não me dá outras opções, tá? Não me dá. Se a base não fosse patente, fosse base bibliográfica, sim, eu teria condições de procurar em outros, uh, em outros campos, né? Como já vem de uma base, já vem do Lens como documento de patente, então só no título, clico em Next, ele vai fazer a extração, fez a extração, eu tenho a opção de fazer uma contagem de forma binária ou contagem full, que a gente chama, né, completa, eu prefiro a full, clico em Next, mesma coisa, então mínimo de número de ocorrências de um termo, então eu tenho aqui 10, para 10 dos 198 termos, apenas 7, né, batem com esse threshold aqui, que eles chamam, né, default, digamos assim. Eu vou baixar isso aqui, tá? Vou baixar para 2, já tive um aumento substancial. Clico em Next, mesma a mensagem da outra abordagem, tá? Clico mais uma vez em Next e aqui eu tenho todos os termos. Então perceba que eu tenho composition, né, CRISPR, uma técnica de biologia molecular, né, interessante. Né? Então, reproduction, immunization fish, então, todas elas estão aqui com as suas relevâncias, ocorrências e relevâncias. Vou em finish, mais uma vez ele vai me perguntar, né? Então, algumas dos 44 itens na sua rede não está conectado um ao outro. O set maior de conexão, o grupo maior de conexão, de itens de conexão, consiste de 6 itens. Você quer apresentar este grupo de itens em detrimento a todos os itens? Sim, porque se eu escolher não, ele vai mostrar todos os itens e não necessariamente as conexões entre eles. Tá? E eu quero ver as conexões entre eles. Você pode fazer as duas abordagens. Já já a gente volta, eu mostro para ti a outra abordagem onde você clica em No aqui. Vamos clicar em Yes, porque eu quero ver essas conexões entre os termos. Clique em Yes e você tem isso. Tá? Vou colocar no Network Visualization. São dois grupos facilmente identificados, né? Então, vou ampliar um pouquinho mais aqui. Então, eu tenho aqui o grupo que trata de apoptoses, células cancerígenas e inibidor de proteasome, né? Tenho aqui na outra Compound Expression e Enhance Atom. Né? Então, são as expressões mais encontradas com relação a essa base de dados. Tá? A gente consegue mexer? Consegue, sem problema nenhum. Então tá aqui, ó. Então esse grupo aqui, bem mais recente do que esse, né? Aqui, 2017, esse aqui está oscilando desde 2012, 13, 14, 15, esse aqui bem mais recente, foi aquilo que nós já havíamos comentado, tá? E, e é isso, tá? E seria isso. Então a gente consegue mexer perfeitamente assim no VozVia. Espero ter contribuído um pouquinho com a formação de vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato. Abraço e até a próxima. E aí agora vamos ver como fica a apresentação dos dados quando a seleção é dos
termos sem este link que vocês estão vendo aqui, né? Aqui nesse caso eu tenho 2 clusters facilmente identificados. Se eu botar em Overlay Visualization, eu percebo que, como eu já havia dito para vocês, essa parte aqui do lado direito em amarelo é a mais recente, né? Então aqui estão os termos mais recentemente apresentados nos documentos, mas vamos ver como é que fica a mesma situação. Então criar um mapa baseado em texto, vamos utilizar como a extensão RIS, né? Tá aqui o arquivo já está carregado aqui, eu poderia ir lá em Downloads, clicava nele, já está carregado, Next, só vão ser identificados no campo título, né? Não tem outra opção, então Full Counting, então a contagem vai ser completa, não contagem binária, Next. Aqui eu vou baixar para 2, né? Baixar para 2, que eu quero aumentar o número de identificação de termos. Então, de 198 termos, 74 deles se repetem pelo menos 2 vezes, né? Se eu deixasse no 10, eu teria um valor muito baixo, não apenas 7. Então isso dificultaria a visualização. Não vou colocar 1, coloco 2, né? Ou na verdade pode colocar 1, gente. Vamos colocar 1. Coloca 1 que vão aparecer todos os 198 termos, né? Clique em Next, aqui não mexe, e aqui estão todos os termos, né? Todos eles. Finalizo, e aí aqui é que está a diferença. Eu não vou clicar em Yes. Se eu clicar em Yes, se eu disser que sim, eu vou manter o que você está vendo aqui no fundo, né? Que foi a análise que a gente fez anteriormente. Eu vou clicar em No, e aí todos os termos vão aparecer, todos os 119 termos. Clique em No, aguardo um pouco. Aí estão todos os 119 termos, inclusive com a possibilidade de você fazer uso aqui do Word Cloud, não sei se vocês ouviram falar nisso, né? São as nuvens de palavras, né? Word Cloud, e que dão uma possibilidade de você visualizar os dados de maneira bem mais interativa, né? Então, bem mais agradável, amigável, digamos assim. Então eu posso dizer aqui que o termo que mais se repetiu na base de dados que eu trouxe para cá, obtido a partir do Lens, para o termo agricultura sustentável, para o tema agricultura sustentável, são de enzimas de CRISPR. O CRISPR é uma tecnologia em biologia molecular que é dotada da capacidade de editar genes. Então, genes defeituosos ou genes de interesse, não necessariamente defeituosos, podem ser editados ainda quando o organismo está na fase embrionária. Você edita esses genes e automaticamente o organismo adulto, posteriormente, vai ter esse gene editado. Se ele é um gene problemático, né, defeituoso, você pode consertar o mesmo, ou se você quiser, você pode aumentar a expressão de um gene, ele vai se manifestar mais ou vai se manifestar menos, automaticamente você tem uma maior ou menor produção de os substratos oriundos daqueles genes, pode estar relacionado com ganho de massa, diminuição de estresse, enfim. Em aquicultura, o horizonte para a utilização da técnica de CRISPR, ele é bastante promissor, né? Então, tenho o CRISPR aqui como o mais utilizado. Se eu colocar o mouse em cima, eu consigo identificar, inclusive, aqui embaixo na tela, você consegue ver quantos itens encontram-se associados aqui, né? E define a existência de 36 clusters aqui, porque não está preocupado em fazer os links, então são 36 clusters, né? Com 151 links indiretos, né? Só que sem peso, você não vai ter o peso que era o que a gente via anteriormente. Então essa é mais uma das abordagens do Voice Viewer para banco de dados de patente, gente.